Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu trouxe uma peça linda para vocês. Fazia tempo que eu queria fazer essa necessaire box, que eu tenho feito muita necessaire, mas a necessaire comum, né? Essa aqui é uma necessaire box, muito linda, charmosa. Olha esse detalhe aqui em cima, ó. Para quem vende, gente, esses detalhes aqui fazem a diferença, eles valorizam a peça, tá? Então, ó, essa necessaire, olha, toda forrada, ó. Trabalho muito bem feitinho, os puxadores e o tecido que é muito fofo, né? Bem alegre, bem colorida. E tenho certeza que você vai vender muito se fizer essa peça para esse fim, tá? Então, vem comigo, fica até o final que nós vamos aprender juntas essa peça linda aqui que eu tô trazendo para vocês. Bom, então vamos começar com o material que vocês vão precisar para fazer essa necessaire box, tá bom? Então, olha, o que nós temos aqui? Nós temos um pedaço de tricoline, né? Eu escolhi essa estampa bonita, de 47,5, ó, é aqui, gente, nesse sentido aqui, ó, 47,5 por 34,5. Esse tecido eu já estruturei numa manta R2, tá? Se você tiver R1, não tem problema. E eu fiz uns quilts de losango aqui, usando 3 centímetros de distância um do outro, para ficar mais fofinha, mais acolchoada. Então, gente, ó, para quem não sabe fazer, a gente pega uma régua, ó, você vem aqui, ó, de ponta a ponta, faz o primeiro risco e depois você vai colocando de 3 em 3 centímetros, vai riscando, tá? Faz a mesma coisa do outro lado. E aí, você vai costurar, então, no risco que você fez. E aí, vai ficar estruturada a nossa peça, que é o corpo da peça. Vamos precisar também, pro forro, 2 pedaços de tricoline, né? De 24,5 por 34,5, tá? Na verdade, o sentido é assim, ó. Vamos precisar de 2 faixas do mesmo tecido do forro, eu tô usando porque eu vou fazer uma graça aqui na ponta para ficar um charminho aqui, ó, onde vai colocar o zíper, tá? Então, ó, essas 2 faixinhas, elas têm 5 por 34,5. O que eu fiz? Eu já fui ao ferro, já dobrei ao meio, vinquei. Eu acho mais fácil passar um risco, eu fiz um risco aqui com a canetinha invisível, porque nós vamos costurar aqui no meio, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então, ó, 2 faixinhas de 5 por 34,5. 2 pedacinhos do mesmo tecido aqui, ó, de 5 por 10, tá? Que nós vamos usar para fazer os puxadores. Daqui a pouquinho nós vamos começar por ele. Um zíper de 39 centímetros. Só lembrando que ele está com a medida a mais, porque nós vamos passar o cursor. Eu gosto de sempre deixar mais e depois refilar, tá? Então, esse aqui é o material que a gente vai utilizar para fazer essa peça. Então, vamos começar o nosso trabalho aqui. Nós vamos começar pelo puxadorzinho, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Ó, o que nós vamos fazer? Eu também já fui lá no ferro e já dividi no meio esses 10, ó. Divide aqui no meio. Aí, você vem aqui, divide de novo no meio. De novo no meio. E de novo no meio, ó. Ficou assim. Aí, nós vamos passar uma costurinha do ladinho de cada um aqui, ó. De cada um dos ladinhos. Vamos fazer isso com as 2 partes. Vão para a máquina, depois a gente volta. Pronto, pessoal, olha, já fizemos, então, o puxadorzinho, ó. Eu costurei, tá vendo? A tirinha é bem na beiradinha. Então, tá prontinho, nós vamos reservar. Agora, a gente vai aplicar aquele viés que eu falei pra vocês aqui, ó, na abertura do zíper. Então, nós vamos pegar a faixinha, que eu já fiz um risquinho aqui, ó, no meio, pra eu poder enxergar melhor. Nós vamos fazer o seguinte, prestem bem atenção, ó. A faixinha tá aqui. Eu vou pegar direito com direito, ó, e vou colocar ela aberta aqui, ó, tá? E vou colocar uns clipezinhos pra alinhar bem certinho. Não ficar torto. Vou aproveitar, vou fazer o outro lado também, ó. Ó, direito com direito. Coloco ela aberta, ó. E vamos colocar as presilhas aqui. Agora, a gente vai pra máquina e vai passar uma costura aqui, ó, bem no meio da faixinha, tá vendo? Ó?
Aqui eu já fiz um risco pra gente poder enxergar bem, ó, dos dois lados, tá? Então, vamos pra máquina fazer essa costura. Pronto, costura feita. Vamos tirar a presilha. Ó, ficou bem certinho, ó, bem retinha. Agora, a gente vai entrar com o zíper. Aqui o zíper. Eu vou pegar agora, gente, direito com direito, ó, tá vendo? Aqui o trilhozinho, direito com direito, e vou colocar bem na beiradinha aqui também da nossa peça, ó. Vou colocar presilhas novamente. Aqui eu vou passar uma costura bem rente. Se você tiver o pé de zíper, você pode passar, trocar, tá? E colocar, passar uma costura bem rente aqui, ó, no zíper, dos dois lados também. Vamos lá. Agora, a gente vai abrir o zíper pra pregar do outro lado, ó. Abrimos, tá vendo? Agora, vamos fazer isso do outro lado também. Direito com direito. Vou colocar as presilhinhas. E vou passar também a costura aqui com o pezinho de zíper, ó. O pezinho recuado. No meu caso aqui, gente, eu não tenho pé de zíper, então eu recuei a agulha pro lado esquerdo, pra ficar rente ao zíper aqui, tá? Já costurei o zíper dos dois lados, agora nós vamos entrar com o forro. Então, ó, direito com direito, ó. Gente, eu sempre coloco assim a presilhinha pra não correr esse forro, tá? Então, ó, a gente vai fazer assim, marcando direitinho, porque o forro tá exatamente do tamanho do corpo da peça. E vamos colocar as presilhinhas também aqui. Já vou fazer do outro lado pra facilitar. Centraliza direitinho. Uma dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, agora a gente vai costurar pelo lado do forro, tá? Do lado aqui da manta, ó. Por quê? Porque assim não vai correr o nosso forrinho aqui do outro lado, tá? Então, nós vamos pra máquina costurar os dois lados e eu já retorno pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, gente, então eu preguei o forro, ó, depois nós vamos fazer aqui a costura de pesponto. Antes, porém, uma coisa muito importante. Se você, como eu, tiver uma etiqueta de costurar na mão, que a minha, no caso, a minha é de costurar na mão, você vai colocar nesse momento a etiqueta aqui, tá? Por quê? Porque depois nós vamos colocar o forro e ela vai ficar costurada, não vai aparecer, então. Então, agora eu vou pregar a etiqueta e depois eu vou pra máquina fazer o pesponto aqui, tá? Então, eu já volto pra mostrar pra vocês. Preguei, então, a minha etiquetinha aqui, ela vai ficar, então, ó, embutida, ela não vai aparecer, porque o forro vai vir por cima. Agora, a gente vai pegar esse forro, ó, e vai puxar bem pra baixo, esticar ele direitinho. E eu gosto, aqui, eu gosto de colocar presilhas e alfinete, tá? Pra ficar bem esticado aqui. A manta um pouco grossa, então, ó, traz ele pra cá, ó. O outro lado a mesma coisa, puxa bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pra máquina fazer uma costura de pesponto aqui agora, gente. Então, aqui nesse momento não é mais o pé de zíper, tá? É o pezinho da máquina normal. A gente vai rebater isso aqui, ó, bem aqui na beiradinha, pra segurar esse forro. Não tô feliz com essa... Deixa mais esticadinho aqui, ó. Agora sim. Vamos passar uma costura aqui e uma aqui. E eu já volto pra mostrar pra vocês.
Pronto, já passei a costura de pesponto. E uma coisa muito importante que eu não falei pra vocês, gente, mas é muito importante lembrar, ó. Aqui, nessa hora de passar o pesponto, escolha uma linha exatamente da cor do que você tá fazendo. Então, nesse caso aqui é um pink, né, um rosa. Eu escolhi um rosa também. E pra fazer o pesponto, pra ele não ficar aparecendo demais, tá? Agora vem aquela hora crítica, que é a hora de passar o cursor, tá pra cá. Cuidado aqui, gente, que o cursor, ele vai ter que ficar bem aqui, ó. Nossa peça tem que ficar bem retinha, centralizada, ó. Então, eu recomendo que vocês fechem aqui, ó, certinho. Porque se você colocar errado o cursor, vai ficar toda torta a peça. Então, ó, vamos acertar aqui, bem direitinho. Bem alinhado, ó. Na hora de colocar o cursor, eu corto os dentinhos de um dos lados. Eu já falei várias vezes no canal que eu sou canhota, então eu vou cortar o lado aqui pra mim, que é o mais fácil, que é o lado direito. Que eu entro pelo lado esquerdo e saio pelo lado direito, ó. Então, ó. Já passei o zíper, o cursor, ó. Passei o zíper uma vez, aliás, o cursor. Tirei e passei novamente, porque eu quero esse zíper aqui fechado, tá? Agora, nós vamos tirar esse excesso aqui de zíper, ó. Tirei aqui. Vou tirar do outro lado. E antes da gente desvirar a peça, nós vamos colocar agora o puxadorzinho, ó. Então, ó, prestem atenção, nós vamos colocar assim, ó, virado pra dentro, bem no meinho aqui, ó, bem no meinho do carrinho do zíper, onde passa o trilho, ó. Vou colocar uma presilha dos dois lados. Então, ó, virado pra dentro, centralizo direitinho e vou passar a costurinha aqui e já volto. Então, nós já colocamos os dois puxadores, ó, certinho no meio. Agora, nós vamos desvirar a peça. Agora, não tem mais perigo do zíper abrir. O que nós vamos fazer agora? Então, temos aqui forro para um lado e corpo para o outro. Então, nós vamos agora emendar esse forro. Eu vou centralizar bem aqui, ó. Onde está o zíper, né? Centralizar aqui direitinho. E vamos fechar nosso forro aqui. Gente, deixando aqui um espaço de mais ou menos, olha, um palmo fechado, para depois desvirar a peça, tá? Então, a gente faz assim, costura, dá um retrocesso, para aqui. Eu costumo costurar, continuar costurando com um ponto mais alto, né, o mais comprido. Venho aqui, dou outro retrocesso e termino o fechamento, então. Eu vou até marcar aqui, com uma canetinha invisível, onde eu quero o meu fechamento, ó. Que geralmente a gente deixa o espaço muito pequeno, depois fica difícil de virar. Então, esse tanto assim tá bom. Vou pra máquina e já volto pra gente continuar. Forro costurado. Então, já deixei um pedacinho aqui, ó, pra gente poder depois desvirar. Vou tirar esse pedacinho de linha daqui. Pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos centralizar bem essa parte aqui na metade, ó. E vamos fazer um piquezinho bem no meio da peça, tá? Cuidado aqui, gente, que isso aqui é importante, tá? Ó. Fazer o piquezinho de cada lado. Pronto. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos abrir. Então, ó, eu vou juntar bem o meinho da costura, ó. Eu vou até abrir aqui, ó, pra gente não errar, ó. Abrir a costura, eu vou centralizar o meio do zíper, ó, com o meio da costura do forro, com o nosso piquezinho aqui que eu dei agora, ó. Tudo centralizadinho, bem centralizadinho, ó. Dá pra perceber? Ó, meio com meio com meio, ó. E vou colocar presilhinhas aqui
pra gente costurar, ó. Assenta bem. Vocês vão perceber um pouquinho menor, ó, e é assim mesmo, tá? Não se preocupem. Ó, estico bem, aqui acerto e faço isso dos dois lados. Aqui é a mesma coisa, ó, meio da costura com o meio do zíper, ó, com o meio do zíper, com o meio do piquezinho aqui, ó, tudo centralizado, ó, certinho. Coloco o clipe. O que nós vamos fazer agora? Olha, prestem bem atenção. Nós vamos fazer uma costura aqui, ó, só nesse meio aqui para prender o zíper e esse meio da costura aqui. Então, ó, eu vou me basear por aquela beiradinha que a gente fez, por aquele viésinho. Então, eu vou costurar só esse pedacinho aqui, tá? Dos dois lados e já volto pra gente continuar. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos tirar o clipezinho e nós vamos costurar separadamente agora forro e a parte do corpo. Então, eu vou passar um pezinho de máquina aqui, paro aqui, né? Do outro lado, eu vou, termino aqui e faço a mesma coisa de todos os lados. Pronto, então, ó, já costurei as 4 partes, ó, separadamente, tá? Dos dois lados, ó, vendo, gente? Ó, costurado. Agora, a gente vai fazer as caixinhas de leite. Caixinha de leite, uma dica. Se você quiser uma necessaire mais alta, você vai fazer uma caixinha de leite maior. Eu prefiro ela com 8 centímetros de altura. Então, eu peguei uma caixinha de leite de 4, tá? Então, ó, presta atenção. Eu vou colocar a caixinha, aqui, ó, o desenho, depois da linha. Eu não considero a costura, tá? Então, não venho aqui do comecinho, ó. Eu venho de onde veio a costura e vou riscar os 4 cantos, ó. Eu acho que é mais prático do que você medir, sabe? Fica mais preciso, ó. Então, eu marco aqui, ó. Os 4 cantos, ó. Não considero a costura, não começo aqui da ponta, mas sim da costura, ó. Vou fazer isso de todos os 4 lados, ó. Mesma coisa aqui, ó. Já risquei, então, gente, ó, os 4 cantos do forro e do corpo da peça. Agora, a gente vai cortar. Prontinho, ó. Cortadinho, então, os 4 lados. E agora, a gente vai fazer as caixinhas de leite, ó. Presta atenção, então. Ah, aqui, uma dica pra vocês, ó. A gente vai dar um piquezinho também, ó, pra facilitar na hora de fechar, ó. Bem pequenininho o piquezinho aqui, ó. E vamos começar a fechar a caixinha de leite. Vamos começar pela parte mais grossa, tá, gente? Que tem a manta, ó. Então, eu pego aqui, ó. Eu centralizo aqui o piquezinho com a costura aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? Eu vou colocar bem centralizadinho e vou colocar um clipezinho aqui. E vou fazer isso com os 4 lados, tá? Tanto dessa parte quanto do forro. Agora, a gente vai passar uma costura, ó, de um pé de máquina aqui. Deixa eu começar pelo forro, né? Que é pela parte mais grossa, ó. Mesma coisa, ó. Joga pra cá o forro. Essa parte é a parte mais chatinha, tá? Porque agora fica um pouco espaço pra costurar. Mas vamos com calma que a gente consegue, ó. Coloque bem centralizado aqui. Os 4 lados. Ó, pique com meio de costura, ó. Coloca aqui, ó. Joga pra lá o forro, ó.
pique com o meio da costura aqui. Agora, vamos pra máquina. Pessoal, terminei o lado do forro, agora eu vou fazer a mesma coisa com o forro aqui. Então, a gente vai fazer, ó, também um piquezinho bem miudinho aqui, ó, só pra me orientar, ó, no meio, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra parte mais grossa, ó. Bem pequenininho. E vou fazer, ó. A gente junta aqui, ó, meinho com costura, ó, tá vendo? Eu abro a costura aqui, ó. É melhor tombar pro ladinho, né, pra não abrir costura. Vou fazer isso nos 4 cantos, vou costurar e pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Pronto, olha, tudo costurado, ó. Todos os lados costuradinhos com o pé de máquina, tá? E agora a gente vai desvirar a peça. Então, ó, pego aqui o buraquinho, né, que nós deixamos. Essa parte a gente ama ou odeia, né, gente? Se der certo, a gente ama. Se não der, a gente odeia, mas enfim. Vamos com calma, né? Desvirando. O forro tá bem certinho, ó. Bem simétrico, tá vendo? Então, o nosso forro ficou perfeito. Aqui embaixo, depois eu vou passar uma costurinha. Pra quem me conhece, sabe que eu gosto de fazer à mão, eu não gosto de fazer à máquina, essa costurinha do fundo, tá? E agora, a mágica completa, né? Terminamos a nossa peça, ó. Vou lá bem nos cantinhos, ó. Fala se não ficou linda essa peça. Ó, que trabalho mais bonito a nossa etiqueta. O puxadorzinho, agora eu vou no ferro, né? Eu vou assentar direitinho, né? Os 4 cantos, ó. Acertar direitinho aqui. Olha, uma necessaire dessa, gente, não é por nada, mas cabe muita coisa. E olha o detalhe aqui. E aqui está a nossa peça. Você gostou? Se você gostou, já deixa o seu like. Não tá inscrito no canal ainda? Vem para o nosso canal, vamos ajudar a crescer, vamos ajudar a levar o conteúdo para mais pessoas. Então, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado até o final e até o nosso próximo vídeo.